Bom, gente, a paz do Senhor a todos. Vocês não respondem? Isso, quando alguém sauda, a gente responde, né, reciprocamente a ele, né, desejando a paz de Deus. Quando falamos Deus, né, a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, enfim, todos os santos celestiais. Irmãos, muito contente, muito feliz estou de estar novamente aqui na congregação de Sorocaba, com esta irmandade maravilhosa que traz o nome de Igreja Apostólica, né? No nosso encontro de hoje, encontros de compositores e solistas, esperávamos que estivesse muito mais compositores para que nós pudéssemos tratar, né, muito mais sobre este assunto. Mas enfim, o que está aqui é o que nós iremos tratar no dia de hoje. Só um cumprimento que eu vi o irmão Divaldo cantando, como diz o regente Aniloel, maravilhoso, né? Muito bom, muito belo. Vocês notaram um negócio? Um detalhe? O irmão Divaldo, ele usou o caderno para cantar o hino? Hã? Não. Muito bom. Deveria o solista cantar por decoração. Por quê? A palavra solo vem do italiano solemil, que quer dizer sozinho. É você e Deus. A partir daquele momento. Como que você vai estar com a folha na mão ainda, com a tremedeira, tentando ler? Ou o caderno na mão, o caderno não para quase nem aberto, né? Aquilo ali é falta de treino. Eu quero cantar um solo, no mínimo eu tenho que ter a letra dele na mente. Aí você interpreta, aí você usa aquele momento para adoração com júbilo, e Deus te usa, a Santa Vó te usa, o irmão Aldo te usa. Pode ter plena certeza disso. Isto é solo. Isto é ser solista. Irmãos, enfim, vamos entrar no nosso detalhe de hoje. O conteúdo que eu trouxe para hoje, ele é um pouco mais técnico, um pouco mais didático. Pode ser que não tenhamos tantos compositores, mas enfim, pode surgir, né, no dia de hoje pessoas com interesse de fazer composições para a nossa igreja que enaltece o nosso Deus Trino todo glorioso. Como vocês estão vendo, nós fazemos a abertura como o firmamento de um ministério celestial, que é este ministério nosso, o ministério do canto, o ministério eterno, que após nós partimos desta vida terrena, nós continuaremos neste ministério lá na glória celestial. Este ministério, ele nunca finda. Por isso que nós devemos ser coristas, solistas, músicos, regentes, compositores, enfim, quem fizer parte desse ministério, pessoas honradas, pessoas dignas, porque nós entraremos em um ministério de glória. E o santo irmão Aldo, ele deu uma palavrinha ao nosso ministério. Observa só, próximo slide. A luz não vai deixar aparecer, né? A gente tinha que ter apagado aqui esse setor aqui, né? Mas o santo irmão Aldo, ele escreveu num dos nossos boletins: a igreja precisa muito do ministério do coro, ou seja, o ministério da música. É o que está escrito. Quase não mudou nada, ficou uma luz no fundo lá muito forte do próprio slide, né? Nossa, tá bom, senão daqui a pouco nós estamos no escuro. Tá beleza. A igreja precisa muito do seu ministério. Isso foi a palavra dita pelo nosso santo primaz, o nosso santo irmão Aldo. O próximo slide, por favor, enter. Como eu disse, né, que nós estaríamos tratando de um assunto mais técnico, mais didático, então nós estaremos falando de um universo mundial e voltando à nossa realidade, o nosso cotidiano dentro do nosso ministério. Olha que frase bonita, irmãos, dita por quem? Aristóteles.
Se há uma maneira de evitar críticas, não faça nada, não diga nada, não seja nada. Porque nós temos esse costume, fulano falou de mim, ciclano falou de mim. Se está falando de você, é porque você está agindo. Se está falando de você, é porque você está trabalhando. Por isso que estão falando de você. Se o irmão Aldo tivesse ficado quietinho no canto dele, sem exercer a função do qual ele nasceu predestinado, alguém falaria dele? Sabe por que falaram dele? Porque ele fez. E quando alguém faz, ele se torna visível. Um dos maiores exemplos foi do nosso Santo Primaz. Por isso que nós devemos, irmãos, não importar por críticas ou até mesmo calúnias, nunca. Nós sempre devemos ter um pensamento positivo. Eu irei fazer sempre e cada vez melhor. É assim que devemos pensar. Próximo. Aqui eu quis relatar alguns detalhes sobre o louvor, porque nós vamos entrar exatamente no assunto de tendências musicais, que é o que mais pega no momento, hoje em dia, né? Quando consultaram, antes de nós lermos ali, quero dizer um detalhe para vocês, quando consultaram um grande produtor musical, o que ele achava da música de louvor, né? Esse produtor musical, alguns de vocês conhecem ele, Arnaldo Sacomoni. Acho que vocês já ouviram falar dele. Ele respondeu o seguinte: eu não acho muito não. Porque hoje em dia não tem mais adoradores. Hoje em dia dentro da igreja tem atores. Olha para vocês verem, uma pessoa que ela nem segue o desenvolvimento musical religioso. A música dele é a profana, é a música mundial. Falar um argumento deste sobre a música de louvor. Por isso que nós não devemos deixar tais tendências querer tomar conta do nosso coração, querer tomar conta do nosso ministério, querer tomar conta disso daqui, que isso daqui é a pérola da igreja apostólica, né? Nas Sagradas Escrituras, irmãos, nós encontraremos vários argumentos de que traz a prova para nós de que a música veio dos céus, ela nasceu lá nos céus e veio para nós aqui da terra, porque vocês podem ter plena certeza, a música, na palavra louvor, ela é um dos artifícios que nós, criados, conseguimos oferecer ao Criador. É um presente. Hoje, no dia de hoje, vocês podem observar, se nós tivéssemos o desejo de presentear o santo irmão Aldo com algum objeto, poderia ser um sapato, um cinto, uma carteira, nós conseguiríamos dar a ele hoje esse presente? Conseguiríamos ou não? Não. Mas em 2010 conseguiríamos? Sim. Hoje, qual é o presente que nós conseguimos dar a ele? Adoração, louvor, a gratidão. São os 3 pilares que fundamentaliza a fé apostólica, ou a fé mundial. E assim sucessivamente. Lá no livro sagrado, nas Sagradas Escrituras, nós encontramos naqueles exemplos, palavras que vão de encontro que a música sacra, ela é uma música de respeito, porque ela enaltece o poder do Criador. Louvar a Deus e seus santos, nós encontraremos muitas citações dentro do Salmo 47. A música, ela acalma, é uma música evangélica, uma música inteiramente religiosa, uma música inteiramente de Deus, ela traz a calma ao espírito, ao ser. Onde há euforia, ela traz a tranquilidade.
Vocês podem observar que muitas das vezes nós podemos estar dentro da nossa casa, uma certa agitação tomar conta do nosso lar, basta ligar um hino, num CD ou num programa, que traz aquela calma, traz ou não traz? Traz aquela tranquilidade. É o poder da música eclesiástica apostólica. Né? Celebrar eventos importantes, está lá escrito em Êxodo. Já vi muitos apostólicos, dizer, a igreja está se perdendo, cada dia tem um evento, cada dia tem uma comemoração, agora comemora-se tudo, vamos fazer o coro dos carpinteiros, o coro dos pedreiros. Não, não é assim. Não vamos fazer isso. Mas, desde o princípio da raça humana, Deus usou a música como forma de celebração, de gratidão e de agradecimento. Quando Deus tirou o povo da escravidão no Egito, e eles saíram para o deserto, antes de cruzar o mar, Deus pediu a eles que rendessem louvor e glórias e graças. Nas Sagradas Escrituras, lá contado pelo livro de Moisés, diz que esses povos, eles se reuniram num contentamento tão grande por ter sido libertado, que eles adoraram a Deus quase que o dia todo, cantando. Aquele tempo usava como forma de adoração a Deus também a dança. A dança eles circulavam, eles iam cantando e circulando, e falando, não era a dança que nós conhecemos hoje em dia não. E foi lá onde que eles cantaram, graças te damos Senhor Deus, porque passaste a reinar sobre o século dos séculos. Transformou em corinho na nossa igreja apostólica. Está lá no livro de Êxodos. Em Reis, a música diz que o efeito dela é ligar nós com o espiritual. A música, ela nos liga com o espiritual. Sabe por que nos ligam, irmãos? Quando estamos cantando, quando nós estamos louvando, o coro apresentando, todos nós cantamos, ou até quem está cantando solo, alguém consegue pensar nos problemas da vida? Quando está cantando? Alguém consegue pensar nas dificuldades, nas contas? Porque a música te ligou com o espiritual. A música, ela te liga diretamente com o espiritual. Por isso que quando nós iniciamos os nossos atos ecumênicos, ou seja, as nossas reuniões, nós cantamos o primeiro hino, número 1, Igreja Forte. Aquilo é para nos religar com o espiritual. Seria ideal e seria bom se a partir do momento que nós cantássemos aquele hino, nós não saíssemos mais da reverência, né? Mas infelizmente ainda estamos deixando a desejar nesse ponto. Nós cantamos o número 1, nós saímos correndo para ir buscar uma coisa que esquecemos no carro, saímos correndo para tirar uma partitura, saímos correndo para entrar na sala que tem um bocal de instrumento para pegar, temos um celular para atender. Isso cortou o elo de ligação. Por isso que muitas vezes chegamos na reunião de uma forma e vamos embora daquela mesma forma. E falamos, puxa, a reunião hoje estava vazia. Não, a reunião não estava vazia. Você não pegou o que Deus te trouxe. Você não pegou o que o irmão Aldo te trouxe. Tudo isto relacionado ao nosso ministério. O ministério do louvor. Que nós somos o exemplo para a igreja. Se o coro está em reverência, a igreja fica em reverência. Se o coro está em total desordem, em conversas, a igreja toda conversa. Vocês notaram que é assim? Vocês notaram? Mesma coisa, não é só no nosso ministério não. Observa para vocês verem também no ministério de obreiros. Se os obreiros estão em reverência, todo mundo está em reverência. Mas tem aquele obreiro que gosta de conversar alto na hora da mensagem, tem ou não tem? E fica, e todo mundo olha, vê e já critica do lado, já fala. Perdeu a reverência daquele grupo todo. Então é um trabalho de ligação, irmãos. A música nos liga. Agora lá no livro de Efésios, diz o seguinte:
salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Olha para vocês verem essa frase. Quer dizer que os salmos eram hinos do passado. Todo salmo ele era cantado de uma forma recitativa. Todo salmo é uma música, é um hino. Então, salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Ali vocês verem uma grande citação sobre que a música, ela nos liga a uma esfera superior a que nós estamos. A música, ela é inteiramente divinal. Próximo slide. Agora nós vamos entrar por uma questão bem didática, tá? Onde nós estaremos falando sobre uma visão global, uma visão mundial, né, da tendência evolutiva da música. Isto até relacionado à pergunta do nosso irmão Silvério. Cadê o Silvério? Está ali atrás. Opa, prestando atenção, né? Isso é importante. Relacionado à sua pergunta e bem respondida pelo nosso irmão Divaldo, solista Divaldo, né? Vamos ao próximo. Aqui vamos acompanhar um pequeno vídeo onde vai trazer a história evolutiva, a música religiosa defendida pela cúpula romana. É o canto gregoriano. A música, ela era feita dessa forma. Depois vocês vão ver como ela era escrita. Depois vocês vão ver. Como eu disse, né? É algo bem didático, tá? Relacionado ao conhecimento. A música pagã, ela tomou conta da humanidade. A humanidade, ela foi saindo da música religiosa e entrando para uma música que não condizia com as realidades que a música foi criada, que era para louvar a Deus. Aí veio os cantos, os trietos, os duetos, isso tudo passando por idades. Ela foi numa ascensão crescente. Aí foi o período da Renascença, o período do Renascimento, onde que escreviam-se obras que eles imaginavam que eram cantos celestiais, que era um canto igual aos anjos, imaginavam como os anjos cantavam. Foi onde foi abrindo vozes, harmonicamente, distribuída, e ela foi crescendo. Aí entramos no período barroco. Vocês veem que a música ela vai ganhando cores diferentes. Ela vai ganhando cores. Esse período de 1500 e 1600 foi um período que tratou a música com uma certa seriedade do qual, no entanto, ela não vinha sendo tratada, porque ela estava se tornando muito profana, como vocês viram ali, com tambores, com bateria. Por isso que nós não temos tambores e baterias na nossa igreja, porque são instrumentos relacionados ao profanismo. A música, ela estava renascendo, né, dentro da igreja. Aí começou as músicas sendo feitas por compositores que acreditavam que Deus estava inspirando eles. Eles estavam voltando a música a ser um instrumento de adoração. Isso tudo passando pelo período barroco, né? Isso tudo para nós conhecermos a questão evolutiva da nossa música, que vai chegar até os nossos dias de hoje. Veio o período do classicismo. Foi um período que vivenciou de 1700 em diante, né? Onde que a música, ela se tornou objeto de luxúria. Só os ricos daquela época tinham acesso a uma boa música, a uma música clássica tocada com perfeição, com orquestra.
Aí entrou o período do romantismo. Esse grande compositor, ele fez uma das músicas mais conhecidas por todos nós, a Marcha Nupcial, né? De Mendelssohn. Isso toca no mundo todo. Aí vocês observam que um compositor, ele vai seguindo uma linha evolutiva do outro, sempre com mais arranjos, com mais acordes elaborados, né? Até chegar no dia de hoje na verdadeira música, na música apostólica, né? Esse já foi um período, né, destinado ao sentimento do coração, um sentimento voltado às pessoas carnais, né? Digamos assim, que foi a música impactante, a música que causava admiração, ou seja, assim, causava aquele ponto de exclamação na cabeça de todos que a ouviam, uma música romântica também, e foi surgindo por aí. Esse compositor, Beethoven, né, ele puxou essa tendência musical neste período, o período do romantismo. Vocês notaram que a música ela passa por períodos de altos e baixos? Vocês notaram que nesse período a música se tornou mais calma, mais tranquila, mais passiva, né? Então, uma mescla disso tudo, porque a música ela é divinal. Se você usa para Deus, ela se torna mais divinal ainda. É uma junção de todo esse conhecimento. Nós conhecemos música por quê? Porque nós estudamos. Vocês conhecem música por quê? Porque vocês estudaram. Esse estudo, quem passou para vocês? Professores, que vêm aprendendo de gerações e gerações, até chegar nos nossos dias de hoje, nos nossos dias atuais. Foi um período bem longo, né? Vocês podem observar que ainda está seguindo ainda neste mesmo período. Segundo a história dessa música, né? Clássica, tocada, Beethoven compôs ela por uma conhecida dele, uma familiar próxima dele, que no momento ela tinha perdido um filho, né? E ele escreveu essa música para consolá-la. Aí vem o período do impressionismo, que é o período que nos trouxe aqui onde nós estamos hoje. A música ela se tornou um tanto dançante, novamente, acompanhada por instrumentos de percussões, e chegou na música final, né? Que no momento de impressionismo, onde que foi esse período chamado de período wagneriano, que foi um compositor chamado Richard Wagner, né? Que mudou toda a estrutura da música que vinha vindo. Porque a música ela vinha vindo com um característico operístico, né? De áreas e solo. Aí ele mudou todo este segmento até chegarmos nos dias de hoje. Pode dar mais um enter, por favor. Quando nós vimos aquela música cantada por aquele grupo de monge, que era o canto gregoriano, a música era escrita dessa forma. Ela era escrita assim, ó. Desse jeito, onde eles acompanhavam por alturas as notas que subia e por desenhos claros e rasos as que seguravam. Eles interpretavam dessa forma. Aí ela evoluiu, como nós estamos falando de caráter evolutivo, dá mais um enter, por favor. Ela se tornou escrita dessa forma.
ela se tornou escrita de uma forma mais clara, que é a forma que nós conhecemos hoje em dia, na partitura que nós cantamos. Irmãos, compositores e solistas. O solista, quando ele vai apresentar, quando ele vai fazer um solo, ele está recompondo. Por quê? Ele está recompondo, ele está criando. Ele está ali, ele sozinho, prestando louvor a Deus. É diferente de um conjunto, de um coral, onde que está todos e o regente conduzindo. É totalmente diferente, né? As tendências musicais, elas sempre foram na faixa ascendente, na forma crescente. Sempre ela foi apontada para cima. Sempre surgiu pessoas escrevendo, fazendo algo de novidade que chamasse a atenção dos espectadores. Quando nossa igreja começou com as atividades ecumênicas e eclesiásticas dela, a nossa igreja, ela teve o primeiro maestro, o primeiro regente, chamado Eurico Leme. Ele trouxe para dentro da nossa igreja uma forma musical, uma forma de escrita, uma forma de canto inigualável. Ele foi diretamente inspirado pelo nosso Senhor Jesus Cristo a trazer esse estilo de música, esse modelo de música que nós cantamos até hoje. E veio passando outros regentes, outros compositores, né, como o nosso irmão Francisco, o irmão Catulé, o Divaldo, estou falando de um período mais atrás, e foram dando seguimento nessas composições. Foram dando segmento nesse estilo, e a igreja apostólica criou uma identidade musical, ela criou uma identidade própria. De que maneira que antes, bem antigamente, quando não tínhamos tanto acesso à internet, ou a internet ainda nem estava no nosso país, nós ouvíamos o programa A Hora Milagrosa pelo rádio. Não precisava saber o número da frequência da rádio, bastava dar o horário do programa. Ia lá no radinho, eu lembro que a minha avó fazia isso. Ia lá no radinho, ficava virando as ondas, a faixa, né, o passador de faixa. A hora que encontrava ali a igreja, a gente identificava pelo hino. Identificava ou não? Opa, aqui é a igreja. Porque nós tínhamos uma identidade própria, musicalmente falando. Essa identidade própria nossa, ela não pode ser roubada. Ela não pode ser esquecida. Pelo processo evolutivo, porque foram passando os anos, foram surgindo outros novos compositores, as ideias foram vindo mais elaboradas, umas ideias mais claras, e nós fomos um pouco perdendo essa característica que é nossa, que é a música eclesiástica apostólica, a música única, a música celestial, a música vindo dos céus. A música que chega até Deus, que nós chamamos de hinos. Por isso que nós não devemos seguir tendências. Hoje, vocês podem observar, tanto solista como compositores, a tendência forte no meio religioso hoje é o gospel. Hoje todo mundo aí fora ouve a música, inclusive cantores profanos estão gravando músicas gospel, porque o rendimento é garantido, né? E está trazendo uma tendência musical dentro do nosso país, onde de que a música, ela tem que ser voltada com um estilo romantismo, com um estilo meio que profano, você bate ela sai do batidão, ela entra no batidão, melhor dizendo, e é um hino. Não é um hino. Nós temos uma identidade. Nós temos uma identidade própria de música. O processo evolutivo existe, mas nós temos a sabedoria que está aqui dentro, o discernimento, para pegar aquilo que é bom para nós, para pegar aquilo que nos agrega didaticamente e colocar dentro da nossa música eclesiástica apostólica. Ninguém, eu posso dizer com clareza, ninguém faz música igual nós. Já
já passemos por diversas experiências, eu creio que muitos de vocês também passaram, de ir às nossas reuniões, ir às nossas apresentações, músicos profissionais, como o primeiro violinista da Orquestra Sinfônica do Estado do Paraná, Adriano Spoladora. Ele foi na nossa igreja, lá na cidade de Curitiba, no dia que nós fomos apresentar o Oratório na Cruz. Ele estava lá presente. Ele ficou maravilhado com a música que nós apresentamos. Ele ficou estupendo. Ele falou: meu Deus, como que vocês conseguem fazer essa música com pessoas amadoras? Olha só para vocês verem que nós estamos aqui nas condições do quê? De amador. É ou não é? Porque todos nós temos as nossas profissões. Todos nós trabalhamos lá no nosso dia a dia. E ele ficou admirado como que nós conseguíamos fazer uma música de tão qualidade. É somente pelos céus, somente pela Santa Vó Rosa, pelo irmão Aldo, que traz a nós tão grande e tão nobre conhecimento. Nós estávamos num evento no interior do estado do Mato Grosso do Sul, encontro de músicos, na cidade de Dourados. Encontro de músicos. Como a cidade lá não é tão grande, as pessoas que trabalham com música, eles se conhecem quase que automaticamente. E tinha uma fileira de cadeira reservada, com 4 cadeiras. Uma fileirinha assim de cadeira reservada, com 4 cadeiras. E era para as pessoas convidadas que iam chegar ali. E quando aquelas pessoas chegaram, eles vieram... o irmão lá da congregação veio me apresentar aquelas pessoas. Eram 4 músicos profissionais. Eles tocam, até no dia de hoje, na banda de uma artista chamada Ivete Sangalo. Eles são da cidade de Dourados. Eles se tornaram profissionais, foram contratados por essa banda e tocavam lá. Eles estavam num período de férias. E eles aceitaram o convite e foram lá ver o nosso encontro. Eles ficaram admirados, boquiabertos, com a qualidade da música apostólica. E foi a mesma pergunta: como que vocês conseguem tocar isso? Todo mundo admira. Como que vocês conseguem tocar isso? É pelos céus. É pela Santa Vó Rosa, porque se não for por ela, a gente não faz. Ou não, nunca tínhamos feito. Divaldo, o senhor frequentou alguma escola de composição? Está aí. Catulé, o senhor frequentou alguma escola de composição? No passado? Pode ser que eu sei que o senhor está estudando agora, né? Está estudando, graças a Deus. Nunca, também, nunca. Né? O nosso vice-presidente, o pastor Wagner, era regente. Um grande regente, ele viajava, né? Vocês lembram disso? Pelo Brasil todo aí. O senhor estudou música em alguma universidade, pastor Wagner? Na igreja, a melhor universidade de todas. Silvério. O senhor estudou alguma faculdade de composição? Primeiro na igreja. Wagner Rodrigues. Aí, ó. Vai de encontro com tudo que nós estamos falando. Agora, por que querermos não respeitar o nosso estilo e trazer tendências mundanas, até mesmo profana, para a nossa música? Tanto compositor como solista. Tem solista que vai cantar, ele quer saber se o microfone... Eu já vi acontecendo isso, se o microfone está segurado ou posicionado, igual um artista chamado Roberto Carlos usa. Se o microfone está pendurado assim, o pedestal para cima aqui, e ele cantando assim. Se tivesse um banquinho seria melhor, que ele cantaria sentado. Tem cantor que pergunta: a minha voz saiu igual a de fulano? Poxa, pelo amor de Deus, como que a sua voz vai sair igual a de fulano, meu Deus do céu? Não. Isso aqui é música para Deus. Isso aqui é música para adorar, não para ser adorada. E dentro dessa visão musical, vocês podem ver que ela já era debatida algum tempo atrás
por simpósios, por conferências. Vamos ver rapidinho que o nosso tempo é curtíssimo, né? E nós temos que fazer muita atividade dentro de um dia só. Como eu conversei com o Divaldo, e até foi uma ideia dele, interessante seria, né, se nós tivéssemos um dia para solo e um dia para composição, né? Um dia para cada, mas o tempo não permite. Então vamos aproveitar esse tempo que está aqui e vamos dar uma visão global, né? Dá o enter aí para nós, por favor. Como eu defino, né? Como e o que define os conceitos musicais? Isso foi um estudo feito em simpósios mundiais, por pessoas mundialmente conhecidas, que vai retratar um problema recorrente dentro da nossa igreja, no âmbito da música, mais direcionada à composição. Enter. Aquelas 3 pessoas, o primeiro, Pierre Bourdieu, é um francês, ele é um sociólogo, a musicóloga e filósofa Lydia e o historiador Roger Scheiter. São 3 pessoas da França, são pessoas direcionadas ao estudo musical mundial. São pessoas conceituadíssimas dentro do que se refere músicas e tendências musicais. Olha para vocês verem, compositores, o artigo que nós temos hoje aqui. Mas nós aprendemos na igreja? Sim, graças a Deus. Agora nós estamos tendo a oportunidade de conhecer uma estrutura acadêmica, um pouco mais. O que define os conceitos musicais? Conceitos como a música, a obra de arte, a arte propriamente sim, entre tantos outros, pode parecer complexos e serem respondidos e entendidos. O sociólogo francês, que é esse daí, Pierre Bourdieu, pôde nos ajudar a entender a questão. Para tanto, devemos conhecer alguns de seus conceitos e terminologias. Bourdieu trabalha com o conceito de campos sociais. Ele diz que cada área é um campo, como diz aqui. Nós estamos trabalhando com a música, é um campo. A composição é outro campo, o solo é outro campo, né? Então, ele divide. Para o sociólogo, é um espaço de luta, onde existe um interesse específico em jogo, em que pessoas duelam através de seus jogos internos, cujas regras são definidas pelas leis inerentes a cada campo. Ou seja, na lei da composição existe uma regra, na lei do solo existe outra regra. Aquilo que o Divaldo falou a princípio são regras que traz para o solo. Aquilo que os compositores estão enjoados de ouvir sobre desencadeamento de acorde, sobre polifonia, sobre suspensa, sobre modos, sobre motivo, que são coisas relacionadas à composição, aquilo são regras que traz o trabalho da composição. Cada campo possui as suas próprias regras, as suas possibilidades de ação. E a arte é um campo, a música entre si também é um campo. O que isso quer dizer? O sociólogo explicando, significa que no campo da música, as pessoas internas duelam hegemoniamente na definição do que é música. Olha aí onde que entra aquelas áreas difíceis de relacionamento entre composição e aprovação, que são 2 fatos que têm que andar juntos, não separados, senão traz atrito dentro do ministério. Os compositores musicais posicionam-se dentro deste campo, onde a posição deles também é em defesa de um discurso ou de uma definição sobre o próprio conceito de música. Temos como exemplo, agora vamos citar um exemplo mundial, um exemplo também que recorre o mundo todo, a Guerra do Romantismo, que foram definidas por 2 importantes compositores, que ela se travou como uma batalha entre quem escrevia certo e quem escrevia errado. Não, a sua música não serve, não, a sua música serve. Esse período foi chamado de período wagneriano. Defensores de uma drama musical, porque Wagner, compositor alemão, ele trouxe uma drama musical dentro do segmento de ópera, que a sociedade, os críticos não aceitavam. Eles falavam que não, que a música existente perfeita era de Schumann, não era de Wagner. Aí criou um atrito dentro da sociedade. A sua música serve, a sua não serve. A propósito,
dos dias de hoje. Não, seu hino não serve. Não, seu hino serve. Não, o hino de fulano, eu já vi gente falando assim, se for por mim, hino de fulano nunca vai ser cantado. Agora, imaginou a qualidade de conceito, né? Nunca devemos olhar, dessa forma. Então, esse período, ele mostrou já para a sociedade mundial de que existe divergência sobre o que é música e o que não é música. Porque eles duelaram dentro deste período. Ainda segue dizendo, por outro lado, os defensores das música pura, que era a música de Schumann, a música pura, acusavam os wagnerianos de blasfêmia, porque eles estavam afirmando que a música deles era verdadeira. E em torno dessa luta central, jornais musicais, críticos, compositores tomavam as suas posições. É o mesmo que acontece de hoje. O Wagner Rodrigues tem os seguidores dele. Não, a música do Wagner é boa. A música do Wagner nós cantamos. Já tem outros que não falam a mesma coisa. É ou não é, Wagner? Eu falo isso com o Wagner porque nós já tratamos sobre esse assunto. Isso que são atritos dentro do campo. E esse atrito aqui não pode existir. Não pode existir nem com os compositores e nem com os solistas. Vai cantar um solo, o irmão Divaldo vai cantar um solo, tem gente lá no banco sentado, não, esse solo não é para o Divaldo. Nossa, pelo amor de Deus, esse solo não é para o Divaldo não, esse solo era para o Toninho cantar. Já ouviu isso, Divaldo? Já, né? A pessoa esqueceu que o Divaldo não está ali fazendo um show, ele está ali adorando. Aí também entra num ponto que nós vamos ver mais lá à frente, sobre a questão da consciência, do senso, que foi o que o Divaldo falou, né? O fato dessa luta ter existido, com tanto afinco, resultou na fortificação cada vez maior da música em si, e da crença que ela gerava, enquanto um fator era importante, digno de ser duelado, no caso, a música, que se tornou para esses críticos, para esses compositores, como sacra. Ela tornou como o meio sagrado. Ninguém mexia nas músicas deles, porque eram sagradas, até nos dias de hoje. Mexe numa música de Beethoven para você ver, você vai preso. Mexe numa música de Wagner para você ver, você vai preso, ou tem que pagar lá indenizações milionárias, né? Agora, se mexer na música do Wagner Rodrigues, vai preso, Wagner? É a diferença que cria. É isso que eu estou falando da fortificação, entendeu? A obra de arte musical, enquanto objeto e conceito, é um dos fenômenos que são produzidos e produzem a luta. Se ninguém acreditasse no valor dessas propostas, o jogo não existiria. O que seria? O jogo da aceitação. Eu aceito a música do Divaldo, eu aceito a música do Silvério, eu não aceito a música do Wagner. Entende? É o que esse sociólogo, esse historiador, eles tentaram estudar para ver o que faz isso emergir na cabeça de quem escreve, de quem ouve, de quem interpreta. Se não existisse esse jogo, a obra não existiria. A musicóloga e filósofa Lídia Goer é contundente em afirmar que partes das batalhas para definições dos conceitos musicais, desde o século XIX, era produto da tentativa, mesmo no inconsciente, de convencer as classes superiores a importância que tinha tal música. Tipo assim, o que isso quer dizer? Vamos citar o Wagner de novo como exemplo, porque nós conversamos bastante sobre composição. Tem uma composição dele rejeitada, tem uma composição dele não aceita. Aí ele começa a convencer um grupo de pessoas de que aquela composição tem que ser aceita. Aí o que acontece? Isso vai trazer divergências de pensamentos. Aí vai ter umas pessoas com uns ânimos um tanto acirrada, vai falar, não, essa música não é de Deus. A outra, não, essa música é de Deus. Quem define que é de Deus, que não é de Deus? Só o irmão Aldo tinha esse dom. Ele era o único legítimo defensor desse dom, de dizer o que era e o que não era. Por isso que nós não devemos fazer esse tipo de julgamento, porque traz atrito, tanto no grupo de composição,
quanto no grupo de solos, tanto no grupo de análise, tanto no grupo total do coral, que pode trazer a divergência, pode trazer a má compreensão. Mas o que diferencia tanto do século XIX até os séculos anteriores e nos dias de hoje, em questão do campo musical? Essa musicóloga, ela respondeu: a resposta pode ser encontrada se observarmos que numa época onde a aristocracia e a instituição religiosa empunhavam por si só os valores na obra, ou seja, na composição. Ou seja, o grupo de dominantes aceitava uma música e a igreja do passado aceitava outra. Então, uma era verdadeira e a outra era falsa, mas quem defendia a música religiosa era a religiosa verdadeira. Quem defendia a música pagã, a pagã era verdadeira. A propósito, no dia de hoje, que nós encontramos, que vai em contra a pergunta do nosso irmão, que fez a primeira pergunta, né? Como é que é o nome? Emerson, daqui mesmo, né? Sorocabano. Oh, aí é bonito. Então, o nosso irmão Emerson, ele perguntou, né? O que estilo define a nossa música? Ele pode ter um conceito do estilo que define. O Wagner pode ter outro. O Divaldo pode ter outro. Pode ter um paralelo de conceito que define o que é música. E isso traz pontos negativos para nós. Porque a música apostólica, ela é uma só. Ela é uma música eclesiástica. Ou seja, uma música que junta o que é sagrado, que nós conhecemos por sacro, né, Emerson? O que é sagrado ao o que é louvor. Não pode ser gospel. Não pode ser sertanejo. Não pode ser MPB. Não pode ser nada. Ela é apostólica. Ela é sagrada. Por isso que é chamada de eclesiástica. Uma música que ressurgiu depois de muito tempo atrás. Depois de muito tempo, um compositor passou por essa terra. Já saindo do período barroco, surgiu um homem chamado Johann Sebastian Bach. Ele escrevia música onde que ele colocava o órgão como base. O órgão, que naquele tempo o órgão era de fole, né? Por isso que até hoje tem as sequências de órgãos de tubos, né? São poucos, mas ainda existe. O órgão era a base e os cantores cantavam com os instrumentos de cordas, viola de gamba, os violinos, símbolos, trombetes, trombones, trompetes, flautas, todos os instrumentos já de tempos atrás, antigos. E a igreja, o Bach colocava a sequência de acorde, com sétima, com nona, com quarta suspensa. Aí a igreja do passado, não. Que defendia o gregoriano. Não, essa música não serve para nós. Aí Bach foi expulso do meio religioso daquela época. Ele não servia para escrever. Agora a música acompanhada por órgão, com acordes completos, acordes formados com 4 notas, que são os completos. Os incompletos eles se tornam em 3. Depois é uma outra aula que nós iremos ver em tons vizinhos, diretos, indiretos, são outras coisas que não vai dar para falar agora, que o tempo já está arrojado. Não é verdade, Alinoel? A Linel já se mexeu ali. Olha lá, falta 5 minutos, então tem que falar em 4 minutos. Né? Essa música, ela ressurgiu na mente desse maestro chamado Eurico Leme. Uma música feita com órgão, com definições de 4 vozes, com instrumental em cordas, palhetas, madeiras e metais. Surgiu dentro da mente desse homem, que pela graça divina esse homem é apostólico, podemos assim dizer, porque o irmão Aldo nos afirmou disso. Ele ficou um período fora da igreja, mas logo quando ele faleceu, o irmão Aldo chamou, acho que inclusive foi até o senhor, não foi, Catulé, para passar a escrita do hino oratório na cruz, do que estava só gravada, né, em fitas, né? Foi o senhor e o Geraldo que foi escutando e foi escrevendo, e vocês puderam observar ali que ali há acordes completos, com sétima, com nona, com quarta suspensa, com variação modulatória de menor para maior, né? Que o hino começa em menor e depois vai para maior, onde dá aquele suspense na música. E a música, ela consegue calar dentro da nossa mente. Somos o corpo de Cristo, um outro hino composto por Ele, magnífico. E tantos outros compositores que seguiram essa linha.
e a nossa música até nos dias de hoje. É a música que a gente se encontra dentro da igreja apostólica. Vamos para o próximo? Enter. Mentes condutivas e brilhantes. Um dos fenômenos mais importantes ocorrido no seio do campo da música é o processo pelo qual os compositores, a obra em si e o estilo surge e cai no passado ao mesmo tempo. Um compositor que não acompanha as inovações em seu tempo, ele é superado pelo avanço musical. Uma obra antes impactante, ela perde sua capacidade de causar estupefação. Ou seja, nossa, o hino que eu escrevia antes, ele brilhava dentro da igreja. Hoje em dia, por quê? Eu fui ultrapassado. Eu posso ter sido ultrapassado pelo meu ego, que eu quis implantar segmentos não aceitos dentro da igreja, porque é o que nós vamos falar agora, que a sociedade apostólica, quem que é? A irmandade num todo, milhares de apostólicos, eles que dizem se o hino é aprovado ou não. Quantos hinos que nós temos composto não se cantam? Desses hinos mais novos, o regente pega para olhar, não vou passar esse hino. É uma escolha. Sabe por que ele não vai passar aquele hino? Porque ele não se identificou com aquela música. Quantos hinos que nós temos lá? Só um número. Ninguém canta. Por quê? A própria sociedade não aceitou. Ela não aceitou a música, porque a música não se identificou. Não está com a identidade apostólica, entenderam, compositores? Quantos solistas que são bons, têm vozes excelentes, interpretação excelente, vai cantar, não sai do templo, porque ele quis inovar tanto, ele quis parecer tanto com o tio Juquinha, que canta lá no Rio de Janeiro, que aqui não serviu, não serviu para nós, entende? Então o que esse é um processo de aceitação, e no trabalho do compor e do cantar, irmãos, existe duas regras, ética e moral. Enter, para nós. Enter. Mais um. Dentro desse trabalho de ética, tem um argumento muito bom de ser falado, irmãos, pelo nosso amado bispo Eurico. A inveja é um dos artifícios, hein? A inveja, ela é um mal tão poderoso e destruidor, que ela consegue acabar com duas pessoas ao mesmo tempo. Aqui inveja é invejada. Isso acontece muito para quem escreve, isso acontece muito para quem canta, isso acontece muito para quem prega, isso acontece muito para quem tem dons, que a Santa Rosa deu. Aí, uma pessoa sem moral e sem ética, ela vai criar um atrito, ela vai criar um sentimento de inveja para destruir aquele outro que faz. Aí vai acabar com duas pessoas. Quantas pessoas vocês já viram caindo, irmãos? Cantores, compositores, quantos o senhor já viu, Divaldo? Inúmeros. Pessoas de uma qualidade maravilhosa, de repente, lá embaixo. Quantos contribuíram para aquela queda, irmãos? E a gente só olha o fato no em si. Fulano fraquejou. Fulano era a folha seca. Não, mas quantos derramaram o sentimento de inveja sobre ele? Por isso que nós nunca devemos ter esse sentimento dentro de nós. Próximo. A ética, né? Só ali uma definição. A ética, ela é a reflexão. O que quer dizer? A ética, ela se refere a um conjunto de valores que guiam e determinam o grupo ou a cultura, né? Sendo assim, ela norteia o caráter da pessoa, ou seja, ela é um grupo de regras. E nós temos a moral. A moral o quê? É uma ação. É ação. Dentro desse pensamento, desses grupos de regras que nós temos que nos norteiam dentro da sociedade, nós vamos agir. Nós vamos agir. É como assim, nós sabemos que roubar é proibido. É uma regra. É ou não é? Roubar é proibido. Aí nós vamos lá e roubamos. Nós não seguimos a ética e não agimos com moral. E nós vamos ser punidos porque ética e moral é uma regra. Né? A moral é um conjunto de regras que orientam o comportamento do indivíduo dentro de uma sociedade.
Pode ser ela lá fora ou aqui dentro. Aqui dentro é uma sociedade, sociedade apostólica. Ela pode ser adquirida através da cultura, da educação e da tradição e do cotidiano, que é o que nós seguimos nos dias de hoje. Enter. Olha para vocês ver o que é uma falta de ética. O aluninho, todo bonitinho, terminou uma redação que ele fez sobre ética e chegou para a professora. Aqui está a minha redação sobre ética, professora. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. Está vendo ali o que é a falta da ética e da moral? Ele agiu certinho, ele fez a prova, ele fez a redação. Só que ele trouxe uma maçãzinha para quê? Para agradar, para comprar. Né? Aí tem lá o Divaldo para cantar hoje, e eu sei que ele vai cantar, eu também canto, mas puxa, eu queria cantar hoje. Eu já pego o telefone e pá, para o regente geral da congregação. Puxa, eu queria tanto cantar hoje, rapaz do céu. E outra coisa, já aproveitando que eu queria cantar, eu vou te convidar para um churrasquinho aqui em casa hoje à noite. Eu vou fazer uma carninha aqui, e você está convidado, vem com a família aqui para casa, traz aí, vê aquele solinho para nós lá depois. Aí o regente esperto, não, então vamos tirar o Divaldo, porque o Divaldo já cantou esses dias atrás, faz um mês que ele cantou, vamos pôr o Marcelo. Por quê? Ele está com uma dívida comigo. Eu ofereci um churrasquinho. Aí eu tiro o Divaldo de reger, eu tiro o Divaldo de cantar, eu tiro um hino que ele poderia interpretar como solo e por aí vai. Isso é falta de ética e moral. Né? Devemos nunca agir para este lado. Enter. Terminando. O que o compositor e o solista devem pensar? Perguntas básicas relacionadas à ética. Isso é correto? Isso é justo? Essa atitude está de acordo com o bem comum? Isso é correto? Requer aquilo que o Divaldo falou do senso. Eu vou cantar um hino. Opa, mas espera aí. Esse hino é para mim? Esse hino eu vou conseguir cantar? É isso que a gente tem que ter. Isso é ética. Não, esse hino é fulano e cicrano que vai conseguir cantar. Mas espera aí. Eu vou estar passando 2 hinos na festa, isso é justo? Enquanto o coitado do Divaldo vai ficar lá sem nenhum? Também entra dentro do que nós estamos definindo. Dizemos então que essa pessoa é ética, pois tem um caráter e boa índole. Enter. Está terminando. Está terminando. Essa palavra não podíamos deixar de citar. O irmão Aldo escreveu no boletim de número 2449, do dia 15 de setembro de 2005. Este ministério do canto e da música, que é tão importante e de grande valor para a nossa igreja, tanto as nossas reuniões, tornando as nossas reuniões mais alegres, bonitas, e que fortalece a fé e o espírito do ouvinte. Vai de encontro àquilo que nós lemos lá na Sagrada Escritura, lá no começo dos slides. Vai ou não vai? Isso é a nossa música, compositores, solistas, músicos, regentes. Próximo slide. Outra palavra do santo irmão Aldo, que eu citei bastante coisas de fora, eu quis também citar muitas coisas de dentro, porque aqui dentro é uma faculdade, como o próprio pastor Wagner falou, aqui é a faculdade dos apostólicos. Vocês podem ter certeza disso, irmãos. Lá fora a gente garia conhecimentos, a gente agrega conhecimento, mas a base, ela está aqui dentro. Ela está aqui, né? Nós temos uma pessoa, eu acho que vocês conhecem ela. Ela é de Jundiaí, um músico dedicado, hoje ele não está na igreja, chamado Erivaldo Lucas, todo mundo conhecia por Eri, né? Ele está lá nos Estados Unidos, correndo atrás do sonho dele, ele está tocando na orquestra de Utah, na orquestra sinfônica da cidade, e conversando com ele a semana passada, ele falou, eu estou aqui, ele tem proposta de cachê para tocar na orquestra do André Rieu, todos conhecem, por isso que eu estou dizendo, e num show que vai acontecer lá. Então ele usou a música como ganha-pão, né? Então ele está lá para este fim, mas ele falou uma coisa que foi muito marcante, ele falou, mas eu nunca esqueço da minha raiz. A minha raiz foi a igrejinha lá de Jundiaí, que aquele tempo era poucos, né? Hoje são muitos, né? Coral enorme, grande, cheio de técnica. Ele falou, a minha raiz eu nunca esqueço de onde eu comecei. E está lá fora, brilhando, né? Uma hora ele volta, pode ter certeza.
O irmão Aldo diz, o ministério do coro, ou seja, o ministério do louvor, é de suma importância para a obra dessa igreja. Quando os pastores falam que a obra do coro é importante, irmãos, ela é. Porque quem prega, canta. Quem canta, prega 2 vezes. Nunca esquece disso. Próximo. A qualidade de um solista e de um compositor. Autodisciplina, aquilo que o Catulé falou no princípio, nosso regente Catulé, tem que ser o exemplo, né? A paciência, né? O que adianta ser um compositor, escreve um hino dizendo coisas maravilhosas do céu, eu sou tudo estouradão, sou tudo agitado, tudo nervoso. As pessoas vão olhar e vão dar risada, porque não coincide com o que eu escrevo, né? Sensibilidade, coordenação, capacidade de memorização, capacidade de concentração, isso tudo requer o solista, o compositor, é tudo relacionado a isso. Alegria e bem-estar e realização pessoal. Vocês já notaram aquela pessoa que ele está alegre dentro da igreja o dia que ele vai cantar? O dia que não tem o solo dele, ele está lá no canto, bicudo, quietinho. Já notaram que existem pessoas assim? O dia que ele vai cantar, ele está feliz, que é uma barbaridade. Ele não tem alegria na conquista dos outros. Isso é um defeito. E isso tem que ser corrigido. Próximo slide. Uma frasezinha que eu sempre digo, irmãos. Você compositor, você solista, você músico, você regente. Sempre tenha isso na sua mente. Eu digo por experiência própria. As lutas vêm e elas vão. As dificuldades vêm e elas vão embora. Se Deus te escolheu, não importa quem te rejeitou. Você pode ter certeza disso. Próximo. O final de tudo. Observem. O que é sagrado nunca morre, nunca fica velho. Ele mantém em plena altivez pelos séculos dos séculos. O que é sagrado nunca morre, nunca fica velho. Ele mantém plena altivez pelos séculos dos séculos. Podemos observar em nossos hinos. Um dos primeiros hinos feitos na nossa igreja, assim cantado pelo coro Santos em Marcha, depois ganhou o número 70. Como é adorável cantar aquele hino. Nunca fica velho. Como é adorável cantar N hinos, uma infinidade de hinos muito grande, que eu não vou soletrar todos aqui agora, que nós vamos precisar de muito tempo. Família Apostólica e por aí vai, e tantos outros. Mãe Adorada. Natal, Palavra Linda. Como é lindo cantar esses hinos, eles nunca ficam velhos. A cada apresentação ele se renova. Sabe por quê? Ele é sagrado. O que cai no obsoleto, porque não tinha aprovação de Deus. Portanto, irmãos, tenhamos em nossas mentes que o que nós fazemos aqui é para Deus. Portanto, o nosso patrão é Deus. Ele nos pagará. Pode ter certeza que no dia da tua angústia, no dia da tua luta, Ele te honrará. No dia do teu sofrimento, Ele te honrará. Se você está labutando, se você está lutando para fazer com que a sua música seja inserida dentro do meio apostólico, que ela não está sendo, alguma coisa tem de errado. Se você está lutando para vir cantar solo, nada dá certo, nada acontece, você está lutando por todos os meios e nada acontece, alguma coisa tem de errado. Devemos sempre olhar numa visão ampla, fora e dentro. Pode estar errado comigo, não lá fora. E a gente sempre faz o contrário, só o outro está errado e eu estou certo. E não é assim. Todos nós erramos e todos nós acertamos. Por isso que nós somos seres humanos e somos apostólicos. Estamos aqui aprendendo. Muito obrigado a todos. Era o que eu tinha para falar, até que foi demais pelo horário. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, irmãos. Fechou, né? Não tem espaço para pergunta, o horário já estourou. Maravilha, gente. Agradecemos aí a participação do nosso irmão.